Igreja, a paz seja convosco. Só os que têm paz, digam amém. Que bom. O amém aqui é de graça, o glória a Deus aqui é de graça, o aleluia aqui é de graça. Não dói dizer amém, não dói dizer glória a Deus, usufruam à vontade. Agora só os bonitos de Jesus, digam amém. Eu? Que bom. Irmãos, nós vamos ter uma semana que talvez vocês nunca participaram. Já está começando hoje, pela manhã eu estive aqui, e agora já está começando um dos trabalhos mais poderosos que pode existir, é a vigília. Eu quero esta noite aqui falar sobre poder, porque sexta-feira nós vamos ter uma vigília aqui, e nós vamos ter a noite do batismo com o Espírito Santo. Gente, é a maior experiência que a pessoa pode ter nessa terra com Deus, é o batismo com o Espírito Santo, é o divisor de águas. E eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui esta noite. Eu estarei na quarta-feira também já preparando a igreja, porque na vigília nós vamos ter, além do batismo com o Espírito Santo, vai ser uma noite de milagres tão poderosos, portentosos, que talvez você nunca viu na sua vida. Pessoas de câncer vão ser curadas instantaneamente, pessoas de diabetes, de enfermidade nos ossos, o reumatismo, artrite, artrose, a osteoporose, aquele que nunca sai, síndrome do pânico, da ansiedade, do medo, opressão, depressão. Será uma noite poderosa de milagres. E na quarta-feira à noite nós vamos dar uma orientação, como as pessoas que estão enfermas aqui. Hoje à noite já vamos fazer uma oração aqui. Todo lugar que eu ando aqui, as pessoas ficam todo o tempo me barrando. Pastor, eu tinha doença crônica, uma enfermidade assim, não podia andar, tinha um problema de tumor, de câncer, tudo desapareceu. Isso que nós fizemos aqueles trabalhos assim, rápido, relâmpago de cura. Mas sexta-feira à noite vai ser o divisor de águas. Na quarta-feira, eu quero trazer aqui um trabalho de cura interior. Para mim, esse é o trabalho que mais muda a vida da pessoa. São os bloqueios que as pessoas têm por não terem orações respondidas, milagres não acontecem, a cura não vem, a manifestação de Deus não se dá, o problema não é solucionado, o sofrimento não é retirado, as curas não acontecem. Só uma perguntinha bem rapidinho aqui, eu vou explicar tudo isso na quarta-feira. Quantas pessoas aqui já foram magoadas, machucadas, feridas, traídas, abandonadas, injustiçadas, caluniadas, abandonadas, pisadas, rejeitadas? E olha que a lista é grande. Vou resumir em 3 palavrinhas. Quem aqui já foi machucado, magoado ou ferido? Levante a mãozinha. Pode levantar a mão, pode levantar, ninguém escapa disso. Levante a mão, lá em cima, levante a mão. Você precisa estar aqui na quarta-feira para ver essa cura interior. É a coisa mais importante que existe. E só pelo fato de começarmos a ministrar aqui, vai acontecer curas, libertações poderosas naquele momento. Digam amém. Digam graças a Deus. Vocês sabem que pessoas nos fazem sofrer mais que os problemas da vida. Pessoas nos fazem chorar mais que as vicissitudes da vida. Então é esse assunto, é o que vamos tratar aqui na quarta-feira. Eu, se fosse você, não perderia.
Nós vamos ter uma semana diferente de todas que você tem passado até aqui. Digam amém? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu quero falar aqui esta noite que nós fomos chamados para vivermos no sobrenatural de Deus. Você não pode viver uma vida natural, você não tem chance contra Satanás, nem contra o poder dele, ainda que você é um salvo e uma salva. Você não pode combater, você não pode afrontar, dominar, sujeitar, anular o sobrenatural com o natural. Por isso que as pessoas não veem milagres, estão sofrendo enfermidades que nunca foram curadas, problemas, situações, derrotas, porque falta esse sobrenatural, falta poder. Evangelho de Lucas capítulo 4, por gentileza fique em pé, um instantinho, em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui uma palavra explicativa. Eu vou colocar muitos textos aqui, e vocês vão ler. É uma coisa muito simples que eu vou explicar aqui. A Bíblia não tem segredos, a Bíblia não tem mistério. A palavra de Deus não confunde ninguém. As coisas de Deus são simples de se entender, não simplória, simples, porque Deus não complica a vida de ninguém. Até pessoas que têm deficiência mental, elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, elas entendem, elas se convertem e são fiéis a Deus para o resto da vida. E alguns que parece que têm cabeça boa, nunca se convertem. Eu não sei quem é mais ruim da cabeça, gente. Curve a sua cabeça. Você vai orar comigo. Não é ouvir e repetir, não é isso. Você vai ouvir para falar isso como sendo a sua oração. Mas fale com fé, com poder, com autoridade, dizendo: Senhor Jesus, está fraco, Senhor Jesus, graças te dou por este dia poderoso e abençoado na minha vida. Creio, meu Deus, que hoje, nesta semana, estou começando algo poderoso, tremendo, sobrenatural para a minha vida, e eu estou aqui para te ouvir. Senhor, fala comigo, fala o meu coração, traz-me revelação da tua palavra. Usa, Senhor, os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Usa o meu coração para entendê-la, para recebê-la, e que nesta noite o Senhor me dê clareza, conhecimento, entendimento, revelação, para viver uma vida poderosa, abençoada, cheia da unção do Espírito Santo, uma vida de milagres e de maravilhas. Eu te peço no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Digam amém. Eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui. É uma palavra preparatória para que você nunca mais venha viver uma vida, como se diz, subjugada por enfermidades, opressão, depressão, tristeza, angústia, derrotas, medo, ansiedade, e a lista é grande. Você tem que viver no sobrenatural. Vamos ler aqui um acontecimento, é claro, na tentação de Jesus, lá no Monte da Tentação,
uma proposta que o diabo fez para Jesus. Vamos lá. Lucas capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 7. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu ou será tua. Não fechem a Bíblia, podem sentar-se. Eu quero que você entenda que nós estamos numa guerra no mundo espiritual, e esta guerra não tem de fumar o cachimbo da paz, não existe. É uma guerra de vida ou morte, ou você vive ou você morre, ou você tem a saúde ou vai viver enfermo para o resto da tua vida, ou você será um vitorioso ou um derrotado, mesmo salvo, e um dia vai para o céu. Ou você vive uma vida de vitória com Cristo, ou uma vida de derrotado mesmo salvo, com os problemas, com lutas e com as tuas dificuldades. Você tem que entender isso aqui. Não tem meio termo. Nós estamos numa guerra espiritual. E no reino espiritual você tem que ser ativo todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 65 dias por ano. Você não tem que parar nunca, você nunca tem que baixar sua guarda, você nunca tem que recuar, você nunca tem que se acomodar, você não tem que ser passivo no reino espiritual, porque no momento que você se torna um passivo, Satanás te domina, te controla, mesmo você sendo salvo. Você tem que ser ativo todo o tempo. Mas isto você só vai conseguir se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Digam amém? O que entendemos aqui? Vamos compreender isso. É muito simples o que eu vou explicar, que você tenha uma visão sobre isto. Vocês sabem que quando Deus criou este mundo aqui, Satanás já havia tido a sua rebelião no céu contra Deus, negociou com anjos, mentiu, enganou e arrastou após ele uma terça parte dos anjos. E ele levou nesta leva com ele, desde aqueles anjos que tinham as suas categorias inferiores e pequenas, até anjos poderosíssimos, que depois eles foram capacitados por Satanás para serem os dominadores deste mundo, aqueles poderosos que controlam nações, que controlam o mundo todo. Esses espíritos, esses anjos, acompanharam Jesus, se tornaram principados, potestades e poderes. E Satanás foi expulso do céu. Ele estava em trevas. E o mundo que Deus criou, ele não podia entrar aqui, ele não foi criado para ele entrar aqui. E quando Deus chamou Adão, Carlos, vem aqui por gentileza, pastor Carlos. Quando Deus criou Adão, Adão era o governante deste mundo. Vamos chamar mais alguém aqui, por favor. Vamos ver, você que está aí, rapidinho, aqui em cima. Ele vai fazer o papel de Satanás, gente. Mas ele não tem cara de Satanás. Olhem para cá, isso é muito simples. Deus disse para Adão: você é o governante deste mundo. Ele era o cabeça. Você vai governar, você vai dominar, você vai sujeitar
toda a natureza, todos os reinos que eu criei neste mundo, tu terás poder. Adão tinha poder sobre toda a natureza. A natureza obedecia a Adão para o que ele quisesse. Todos os seres que Deus criou, ele não era um homem comum. Ele tinha poder sobre o ar, sobre o clima, sobre essa atmosfera que envolve este globo. Ele tinha poder sobre a terra, sobre a água e sobre o ar. Adão tinha esses poderes. Deus disse: você está sendo qualificado, estou te dando poderes para governar este mundo, dominar e sujeitar, e cuidar desse planeta. Satanás não podia entrar aqui, de jeito algum. Sabe o que aconteceu? Eu não vou entrar em detalhes, que vai demorar muito tempo. Por que Satanás usou o corpo de uma serpente, a casca de uma serpente? Porque ele não podia entrar aqui. E ali ele conseguiu levar Adão e Eva para desacreditarem em Deus, que Deus não estava sendo leal com eles. Deus estava escondendo coisas deles, para que eles não se tornassem como Deus. Eu não vou entrar em detalhes, como eu falei. Nesta atitude de Adão e Eva, eles colocaram Deus, foi uma traição muito grande, porque o diabo sempre usa meia verdade. Gente, é mais fácil a pessoa acreditar numa meia verdade do que numa verdade real. É mais fácil a pessoa acreditar numa meia mentira do que numa mentira descarada, porque é demais. Então Satanás sempre usa meias verdade, e assim ele conseguiu levar Adão e Eva a acreditarem que Deus estava enganando eles. Nessa atitude que eles tiveram de dar ouvido a Satanás, que é o teu caso que está aqui, tu não tem cara de Satanás, quem sabe nós não sabemos nada ainda sobre você. Tiveram uma alta traição contra Deus, colocando Deus como enganador e mentiroso. E sabe o que Adão fez? Adão tirou Satanás do anonimato. Olha a gravidade da coisa, gente. Adão abriu a porta deste mundo para que Satanás entrasse aqui. Ele tirou Satanás das trevas, do anonimato, abriu as portas e ele veio para este mundo, como vocês dizem aqui, de mala e cuia. Veio com todos aqueles anjos decaídos, que se transformaram nos demônios, e aí ele estabeleceu o reino dele aqui. Todo esse poder, essa autoridade que Adão tinha para dominar os reinos deste mundo, sabe o que ele fez? Ele transferiu a Satanás. Por isso que ele tem controle deste mundo. Ele domina todos os reinos deste mundo. Você sabe que assim como o exército tem poder sobre a terra, Satanás tem exércitos de demônios que eles têm poderes territoriais. Assim como tem a marinha que tem domínio sobre as águas, tem exércitos de espíritos malignos que dominam as águas. Por isso que você vê furacões, você vê tornados, você vê enchentes secas. Assim como tem a aeronáutica que tem poderes sobre os ares, tem exército de espíritos malignos chamados principados da potestade do ar. Por isso que ele colocou ali, por favor, lá, ó, coloca o versículo 5, por favor. Olha o que diz ali: e elevando mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Foi isso que ele foi mostrar para Jesus lá. Olha o poder que ele tinha. Como é que ele levou Jesus de um certo lugar e mostrou todos os reinos do mundo?
Olha o que ele diz para Jesus, versículo 6, por favor. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Ele não tomou pela força. Adão deu a ele o poder, a autoridade de dominar, de governar este mundo de bandeja. Ele disse, dou a quem eu quiser. Isso ele não podia fazer não, porque o Senhor é quem criou todas as coisas, a terra, tudo que existe é o Senhor. Mas ele dominou o mundo inteiro e até hoje ele está aí. Você tem que entender isso aqui. Com quem você está lutando? Quem é você? Quem entendeu isso aqui? É muito simples, estão entendendo? Olha versículo 7, por favor. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será teu. É isto que Satanás mentirosamente está oferecendo lá fora: droga, sexo, fama, dinheiro, poder, de todo jeito para que as pessoas adorem ele. Só que tudo aquilo vai acabar em ruína, na pior dor, no pior sofrimento. Quem segue a Satanás, quem adora ele, e o final destas pessoas por toda a eternidade lá fora, que adoram o diabo, que adoram Satanás, brancos, negros, ricos, pobres, famosos, mendigos, seja o que for, a eternidade deles será o inferno para sempre. Se prostrado me adorares, ele oferece tudo isso lá fora. Quem está ouvindo isto? Entenderam isso aí? Pode tirar dele, que não é dele não. Vamos lá, agora é nosso. Digam amém. Obrigado, amigo, viu? Desculpe a brincadeira aí, tá bom? Obrigado, Paulo. Abra uma Bíblia de vocês, rapidinho. João capítulo 10, rapidinho, por favor. João 10. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha como a coisa é séria. Olhem para mim. Esta semana vai ser uma mudança na sua vida. Mas que amém. Esta semana vai ser uma mudança na sua vida. Vai ser o sobrenatural. Mas isso só acontece com o batismo com o Espírito Santo. O pastor de vocês se converteu conosco lá na Pedreira, outubro de 1984, no milênio passado. Numa quarta-feira à noite, lá, novembro daquele ano, ele estava ajoelhado lá num banco orando, e eu estava ministrando o batismo. Cheguei sobre ele, coloquei as mãos sobre ele, e disse: Senhor, batiza esse moço. Foi o que ele recebeu. Olha o que ele é hoje. Deus quer fazer de você assim. Quem está ouvindo isso? Isso é para todos. Olhem lá, João capítulo 10, olhem aqui, isso aqui é interessante. O ladrão, que é o diabo, está no singular, se refere a Satanás. Então podemos ler declaradamente assim, o diabo vem somente para me roubar, me matar e me destruir. Presta atenção, nós temos 3 áreas específicas da nossa vida, das quais dependemos para sobrevivermos. A nossa área física é uma área, a área material da qual nós tiramos o nosso comer, beber, calçar, vestir, é aqui que realizamos nossos sonhos, nossas conquistas, nossa prosperidade, nossa riqueza, nosso futuro. Os nossos sonhos se realizam na área material, essa é a segunda área. E temos a nossa área espiritual, que é a nossa eternidade, com Deus ou sem Deus. Essas 3 áreas da vida do ser humano estão hoje subjugadas pelo reino de Satanás. Ele trabalha nessas 3 áreas. Numa ele rouba, na outra ele mata, e na outra ele destrói. Então o reino de Satanás, Jesus falou que ele tem um reino, tem. E aonde está o reino de Satanás? Gente, o diabo não está no inferno não.
como muitas pessoas por aí que têm visões, que diz que viram lá demônios lá com garfo, com espeto no inferno, cozinhando pessoas em panelão, e que o diabo está lá. Não tem nada lá ainda, ninguém está no inferno. O inferno ainda vai ser inaugurado com o anticristo, o falso profeta, depois Satanás, os anjos, e depois todos os perdidos. Todos que morreram sem Cristo estão num lugar de sofrimento, já aguardando o último dia para ser julgado. E aonde está o reino de Satanás? Na atmosfera, em volta desse planeta. Eles dominam o mundo inteiro, eles dominam todos os reinos deste mundo, desde territórios de tráficos, de drogas, de morte, de prostituição, de roubo, a política, a mídia, tudo que vocês podem entender, e dominam esses espíritos. Se Deus abrisse os teus olhos espirituais, você veria demônios neste mundo trabalhando nas pessoas, nas áreas, em todos os lugares deste mundo, dia e noite trabalhando, dominando. Você veria demônio nas pessoas, na rua, dentro da sua casa, em qualquer lugar que você for. Mas também, se Deus abrisse os teus olhos espirituais, vocês veriam também os anjos nos guardando e nos protegendo, nós que somos de Jesus. Então, o reino de Satanás, ele se resume nessas 3 palavrinhas aqui. Esse é o reino dele. Tudo que você pode ver e ouvir que está acontecendo neste mundo, de morte, tristeza, de desgraça, sofrimento, mágoa, ódio, raiva, ira, amargura, rancor, pessoas enlouquecendo, enfermidades, tudo que você pode entender, assassinatos, tudo se resume nessas 3 palavrinhas: roubo, morte e destruição. Tudo é gerado por esse reino aqui de Satanás. Graças a Deus que Jesus veio para nos dar vida com abundância. Esse é o reino de Jesus. Digam amém. Olhe para mim. Aí você pergunta: bom, pastor, o reino de Satanás está em volta desse planeta, deste mundo, por isso que ele tem poder sobre as áreas, sobre a terra, sobre o ar, sobre a água. Você vê acidentes, desastres ecológicos neste mundo, que são monitorados por espíritos demoníacos. E vocês notaram, irmãos, que ultimamente tem vindo tanta enchente e fogo queimando cidades inteiras? Sabe por que aumentou isto? Porque quando chega cada final de ano, multidões, até crentes vão lá naquele meio, multidões vão à beira-mar para homenagear e dar as boas-vindas de fogos e a água. Então os demônios do fogo e da água, eles estão vindo, estão recebendo os que estão dominando. Vocês já notaram isso? Pessoas na virada do ano vão lá dar as boas-vindas para os espíritos do fogo e da água. Por isso que vocês nunca viram tanta enchente, tanta coisa queimando no mundo. Quem está entendendo isto? Então, agora Jesus veio para nos dar uma vida, uma coisa interessante. Pegue isso aí rapidinho, que eu não vou me detalhar nisso aí. Eu quero falar com quem você está lidando. Jesus veio para nos dar um tipo de vida, o único tipo de vida que Jesus ofereceu aos seus seguidores. Quantos aqui tem Jesus? Levante a mão, com seus senhores, ó. Então, o único tipo de vida que Jesus ofereceu a cada um de nós, vida com abundância. Digam glória a Jesus. Todas as pessoas que nascem neste mundo, de qualquer nação, em qualquer época, os que estão nascendo, que vão nascer, nascem dentro do reino das trevas. Todos, até meus filhos, que são filhos de pastor e pastora, eles nasceram no reino das trevas, mas eles tiveram que aceitar Jesus. E outra coisa, Jesus disse assim, ó: eu sou a porta. Todos que nascem neste mundo, nascem no reino das trevas. Ninguém pode tirá-los do poder de Satanás, nem Buda, nem Confúcio, nem Allan Kardec, nem Maomé, ninguém. Jesus é a porta do escape. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lá no reino das trevas, por isso que nós temos poder de invadir o reino das trevas, para anular o poder do diabo, para arrancar as almas das mãos dele.
quando uma pessoa aceita Jesus Cristo lá dentro desse reino, em fração de segundo, Jesus tira ela de lá e coloca no seu reino, o reino da abundância, o reino da vitória. E aí, está ouvindo? É simples o que eu estou explicando. Por favor, 1 João capítulo 5, primeira epístola de João capítulo 5, rapidinho. Eu quero que você entenda quem é que colocou essa enfermidade no seu corpo. Olhem para mim. Não importa o nome científico que a ciência dê à enfermidade. Há uma diferença do que é doença e do que é enfermidade. As pessoas pensam que essas coisas são a mesma coisa. Não. Elas conceberam que doença e enfermidade é a mesma coisa. Não. A doença tem uma origem, a enfermidade tem outra. Toda enfermidade não tem cura, não tem tratamento, não tem médico que cura. Toda enfermidade é maldição. Na vigília aqui, nós vamos amaldiçoar estas enfermidades. Câncer vai ser arrancado, tumores, doença nos ossos, nos nervos, na pele, na carne, no sangue, vai ser arrancado aqui. Quem está ouvindo isto? Então ouçam bem, o reino de Satanás envolve este mundo, tá? No lado exterior da pessoa, mas o reino de Jesus, onde é que ele está, pastor? O reino de Jesus é colocado dentro de cada um de nós. Quem está ouvindo isso? E o diabo não pode te tocar. Você já foi resgatado por Jesus. Resgatado é que Adão nos vendeu a Satanás, Jesus nos comprou de volta, e a compra que ele teve não foi por prata nem por ouro, foi o sangue dele, a vida dele fez uma troca conosco. Quem está ouvindo isso? Olha aqui, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. No livro de João, 3 vezes Jesus faz menção de Satanás como o príncipe deste mundo. O príncipe é aquele que rege, o que tem poder e determinação dentro do reino, do espaço dele. Satanás é príncipe deste mundo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,4 que ele é o Deus deste século. Ele é o Deus do sistema que está regendo o mundo. Satanás é o Deus desse sistema que está lá fora, que você não entende. Como é que homens preparados, nossas autoridades, nossos representantes e políticos, como é que eles recebem isto, manipulados por esses espíritos, colocando um sistema demoníaco, diabólico, que está dominando. Então, ele é o dominador deste mundo. Agora rapidinho, Lucas 6, o texto a seguir, tá? Eu quero que vocês entendam como é que Jesus começou o ministério dele. Isso é um exemplo para nós. O primeiro milagre que Jesus fez, que a Bíblia revela, foi transformar água em vinho. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas transformar água em vinho, por quê? Porque a água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele deu cor, cheiro e sabor. Não é o que eu estou falando aqui, não é a pregação. Por quê? Porque ele é o transformador, só ele pode dar esse sentido na nossa vida, está entendendo? Mas esse milagre que Jesus fez foi particular. Mas Jesus começou o ministério dele aqui. Olhe para mim, gente. Desde o dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você já deveria estar exercendo isso aqui na unção e no poder. Na unção e no poder. Olha o que aconteceu, vamos lá. Ali, como é que Jesus começou o ministério dele? Um exemplo para nós. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Por favor, continue. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos ou nos atormentar-nos.
Bem sei quem és, o Santo de Deus. Continue. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Continue. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Continue, o último texto. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Aqui Jesus mostra o que nós temos que ser, gente. Jesus começou o seu ministério no sobrenatural. Até os 30 anos Jesus não fez nenhum milagre, não curou, não abençoou, não libertou, não limpou nenhum leproso, não ressuscitou nenhum morto, não pregou evangelho para ninguém. Quando ele atingiu a idade de 30 anos, saiu da Galileia, foi lá para a Judeia, e ali foi batizado nas águas por João Batista, e à beira do rio Jordão, Jesus estava orando. A Bíblia diz que o céu se abriu sobre Jesus. Olhem para mim, o batismo com o Espírito Santo, não é o batismo nas águas, aquele é o batismo de sepultamento da velha vida. O batismo com o Espírito Santo abre o céu sobre a pessoa, ela passa a ter uma comunhão com Deus, como ela nunca teve antes na sua vida. Não existe outra coisa mais poderosa do que isto. E acreditem no que eu vou dizer: toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, o Senhor Jesus está ali em pessoa, batizando aquela pessoa com o Espírito Santo. Gente, é uma honra gloriosa. Aí que vem a mudança, é o divisor de águas, é aí que começa a pessoa a viver no sobrenatural. Por isso que nós estamos tentando prepará-los para esse momento único. Então, quando Jesus estava pregando naquela sinagoga, ali ele começou o seu ministério. Coloca o versículo 36, por favor. Ali Jesus começou o seu ministério. Ele começou o ministério no sobrenatural. Tem gente que está na igreja há anos, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O que mudou na vida dela radicalmente é que ela não era salva, hoje é salva, mas a vida de tortura, de sofrimento, de problemas, de necessidade, de enfermidade, não mudou quase nada, continua quase a mesma ou piorou, mas é salva. Por quê? Porque esta pessoa não está vivendo no sobrenatural. A pessoa que vive na unção, no poder do Senhor Jesus, ela não só tem poder para ministrar milagres na vida dela, como também ministrar milagres. Olha, gente, tem muita gente aqui nesse meio que já foi batizado com o Espírito Santo, já foi cheia do Espírito Santo, e não entendeu isso até hoje. Tem um poder sobre ela que ela não imagina, mas ainda está sufocada pelo inimigo, porque não usa esse poder. Muita gente que está sentado aqui esta noite nos ouvindo, já foram ungidas com esse poder, batizadas, que deveriam estar operando milagres, poder, libertação, curando, expulsando demônios, ainda estão oprimidas pelo inimigo, não sabe o poder que tem, gente. Eu falei de manhã que tem gente que ainda vem na igreja, que tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios, que tem poder para operar milagres e maravilhas, ainda vem para a igreja: pastor, ora por mim, está doendo o meu dedinho.
pastor, põe a mão sobre mim, eu sinto uma dor de cabeça. Isso nem ora só para que sai. Há outros que vêm assim, o que aconteceu? Seta do inimigo, mas que virou churrasco, o diabo está todo o tempo com espeto nela. Que é isso? Pessoas que estão carregando enfermidades crônicas, depressivas, oprimidas, ansiosas, desesperadas, que deveriam estar pisando sobre esta obra do diabo, estão acomodadas, passivas, e o diabo está plantando e arrancando. E as pessoas se admiravam, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. Aqui começou o ministério de Jesus. Sabe como é que Jesus começou a ser conhecido no início do ministério dele? Por todo lugar correu essa fama de Jesus: o homem que tinha poder sobre os demônios, o homem que tinha poder sobre os espíritos, o homem que dava ordem sobre os espíritos imundos. Isso é com você. Você tem que fazer isso todo dia, todo dia. Digam amém? Quem está ouvindo isto? Então vamos ver uma coisinha bem rapidinho agora, para começarmos a orar aqui. Abra lá, Lucas 24, Lucas 24. É simples o que eu estou apresentando aqui, mas é uma realidade. Lucas capítulo 24. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram como fora de si, e eles aí reconheceram quem era Jesus, e queriam já saírem gritando, falando para todo mundo quem era Jesus. Jesus disse: não façam isto, vocês são homens ainda comum. Olhem para mim, eles eram salvos. Toda pessoa que já tem Jesus é salva, com certeza, mas não tem esta unção, é um crente comum. A única defesa que eles têm é a autoridade no nome de Jesus para se defender do inimigo, mas não operam nenhum milagre, não fazem nenhuma diferença. Preste bem atenção. Os discípulos estavam assim, eles ainda não tinham aquele poder com o qual Jesus foi ungido, e esse poder que Jesus recebeu, também receberiam aqueles que viessem a crer nele. Aí eles já queriam falar. Jesus disse: não, vocês vão para Jerusalém, fiquem em oração. Olha o que ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade. No outro texto diz de Jerusalém, até que do alto, olha aí, sejais revestidos de quê? De poder. Olhe para mim, todo filho de Deus que recebe o batismo com o Espírito Santo, esse revestimento de poder, ele passa a viver no sobrenatural de Deus. Não só os milagres acontecem todo o tempo na vida dele, como também ele opera milagres aonde quer que ele esteja. Quem está ouvindo isto? Digam amém. É isso que nós vamos ter aqui. Agora, quarta-feira eu vou fazer uma preparação e vou orientar as pessoas como elas devem vir para sexta-feira, para receber o seu milagre, a sua vitória, uma revelação de Deus. Você vai ter uma visão de Deus, vai ter uma resposta de Deus. Deus vai te mostrar coisa, Deus vai falar com você de coisas que você está orando e buscando, talvez há muitos anos tem procurado isto. Quem está ouvindo isto? Vai acontecer curas maravilhosas em Jesus. Agora põe aí Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 1, rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Isto aqui mudou a vida dos apóstolos. Sabe por quê? Eles estavam com Jesus, eram salvos, mas eles não tinham poder sobre eles.
Esse poder não tinha vindo sobre eles, estava apenas em Jesus. Por isso que todo o tempo Jesus vivia puxando a orelha deles, conversando com eles, corrigindo eles. Eles brigavam entre si, discutiam, se desanimaram. Eles negaram a Jesus, na crucificação fugiram, deixaram Jesus sozinho, porque eram crentes comuns. E assim é a igreja hoje. Quantos que já estavam aqui não estão mais, que já se desviaram? Você precisa desta unção. Você precisa desse poder, você precisa desse revestimento do Espírito Santo. Digam amém, Jesus, digam graças a Deus. Eu estou começando hoje uma palavra bem simples aqui, mas quarta-feira nós vamos fechar isso aqui e prepará-los para uma noite que nunca mais você vai esquecer para o resto da sua vida. Fique em pé no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Rapidamente aqui, eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, te agradeço por tudo que eu ouvi. Senhor, quero me preparar esta semana para ser um divisor de águas na minha vida. Eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma. Eu verei maravilhas, sinais, prodígios, milagres, visões, revelações na minha vida, dentro da minha casa, com a minha família, aonde eu estiver, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém? Digam amém.